Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa manhã. Quero convidá-los a terem suas Bíblias em mãos. Não há nada melhor para estar em nossas mãos do que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor seja conosco, que as bênçãos do Senhor possam recair sobre cada um, sobre as nossas vidas, poderosamente nessa manhã. Louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito, por coisas tremendas, coisas grandiosas que o Senhor tem realizado, e tudo isso para a honra e glória do seu santo e eterno nome. A Ele a honra, a Ele a glória, o domínio, o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos sem fim. O tema, a mensagem desta manhã, nós vamos encontrar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Marcos capítulo 9. Em Marcos capítulo 9, nós temos dois relatos iniciais maravilhosos. Nós temos o relato da transfiguração, Marcos capítulo 9, versos 1 ao versículo 13. Nós temos a transfiguração, versos 2, aliás, até o verso 13. E na sequência, logo após, nós temos do verso 14 ao verso 29, a história da cura do pai, do menino, né? Do pai que leva o menino até o Senhor Jesus, que é esse texto que nós vamos ler a partir desse momento na Escritura. Então, abra a sua Bíblia e nós vamos ler o texto nesse momento. Marcos capítulo 9, do verso 14 ao versículo 29, embora nós não vamos ter tempo de dar uma ênfase no verso 29, vamos dizer assim, verso 27 ainda, vamos até o versículo 26. O texto nos diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, quando chegaram ali aos outros discípulos, Jesus está descendo da montanha da transfiguração, viram uma grande multidão ao seu redor. E os mestres da lei, que são os escribas, estavam discutindo com eles. Assim que todas as pessoas viram Jesus, ficaram maravilhadas e correram para cumprimentá-lo, para saudá-lo. E o texto continua dizendo: E Cristo então pergunta aos escribas, aos mestres da lei, ele pergunta diretamente a eles: O que vocês estavam discutindo com eles? Com os discípulos, ele perguntou. O que é que vocês discutem? Perguntou aos escribas. O que é que vocês discutem com eles? E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma, arranja os dentes. E esse menino, Senhor, está definhando, está morrendo, está se acabando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Eles não puderam. Então o Senhor responde e disse: Ó geração incrédula, até quando eu estarei com você? Até quando eu vos sofrerei ainda? Tragam o menino para mim. Tragam o menino para mim. E lhe trouxeram o menino. E quando ele o viu, diz a palavra, o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, começou a se revolver, e estava espumando. E Jesus perguntou ao pai dele, texto do verso 21, quanto tempo há que isso acontece com ele? E o pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e muitas vezes o tem lançado na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu, naquele momento, o Senhor Jesus respondeu e disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E imediatamente o pai do menino clamou, gritou com lágrimas e disse: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E então ele começou a gritar, e ele começou a agitar com violência aquele menino. E o menino fica como morto, cai ao chão, e muitos estão dizendo que ele estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou e ele se ergueu. Glória a Deus. O texto desta manhã, ele nos fala da cura desse jovem endemoniado. Esse texto nos apresenta o Senhor Jesus descendo do Monte da Transfiguração. Há anos atrás, Moisés também desceu lá do Monte Sinai. Moisés estava na glória, na presença de Deus, e quando ele desce para baixo do Monte Sinai, ele encontra rebelião, ele encontra idolatria, ele encontra apostasia. O próprio povo do Senhor estava adorando o bezerro de ouro. Também Elias, ele estava numa montanha. Ele havia vencido os profetas de Baal no Monte Carmelo. E quando ele desce do Monte Carmelo, ele vai encontrar Jezabel, procurando destruí-lo. Ele encontra ameaça e ele tem de fugir de Jezabel. As pessoas estão na apostasia. Quando o Senhor Jesus desce do Monte da Transfiguração, ele encontra aqui o ódio dos escribas, do mestre da lei, dos mestres da lei, e a incredulidade dos discípulos. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é uma ida do Monte da Transfiguração, onde está a presença do Pai, onde o Pai aparece envolto em nuvem, a voz, a presença de Deus, e diz: este é o meu filho amado. E quando Jesus desce para o vale, é o vale do diabo, porque o diabo está ali. É o diabo que está ali regendo. Os discípulos não conseguem fazer nada. Cristo está ali na companhia de Moisés e de Elias, mas quando ele desce, ele encontra os mestres da lei que estão zombando dos discípulos. Cristo está no monte, tendo ali um vislumbre da glória do céu, e quando ele desce do monte, ele encontra uma cena de pecado, de doença e de sofrimento. Ele está na presença do Pai, ele ouve a voz de Deus falando que ele é o Filho amado, e quando ele desce, ele encontra as pessoas desprezando o Filho amado. Então nós temos uma montanha aqui, e nessa montanha você tem 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que ficaram impressionados ao ver a glória de Deus. E quando você desce da montanha, você encontra uma criança sofrendo, atormentada, você encontra uma influência maligna, um pai sofrendo, um coração partido, e um grupo de discípulos sendo acusados pelos fariseus. Então nós temos aqui um grupo de pessoas no pé da montanha. Esse grupo de pessoas pode ser dividido aqui em alguns pares. O primeiro grupo de pessoas são 5 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que nós vamos encontrar, segundo o texto, é os mestres da lei. Eu imagino ali os discípulos. Aquele homem havia chegado, Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. E chega esse homem desesperado, numa caravana com outras pessoas que vinham de lugares distantes. Eles haviam passado dias viajando, trazendo um menino doente. Naquela época, quando as pessoas queriam encontrar Jesus, elas saíam das casas, elas iam a pé, outros iam a jumento, outros iam com carroças. E eles saíam levando pães para alguns dias, porque não tinha um mercado onde você parar e comprar comida. E essas pessoas aqui iam ao encontro do Senhor Jesus, e o interesse das pessoas era encontrar Jesus. Quando o Pai chega, ele não encontra Jesus, ele encontra os discípulos. E sempre que os discípulos estavam ali, havia algum fariseu, algum mestre da lei ao redor. Alguém estava ali para levantar dúvidas. Alguém estava ali para trazer acusação, para fazer com que a fé das pessoas, mesmo que estavam indo ao encontro de Jesus, em busca de uma cura, pudesse se desfalecer. Então, esse pai havia trazido esse filho para ser curado por Cristo. E esse menino era possuído por um espírito. Imagina o sofrimento que esse homem havia passado, a família desse homem passava. O interessante é que nós não sabemos, depois nós vamos falar sobre isso, quem era esse homem. Mas aqui nós temos os mestres da lei. E eu imagino quando os discípulos, imagina aquela cena, nós temos ali quantos discípulos?
9 discípulos, porque 3 haviam subido. E uma sucessão de discípulos havia se candidatado numa fila para expulsar o espírito maligno e não havia conseguido. Eu imagino ali Mateus, eu te expulso em nome de Jesus. E o espírito não saía. Tomé, eu te expulso em nome de Jesus. O espírito não saía. Simão Zelote, eu te expulso em nome de Jesus. Vamos orar mais. E o espírito não saía. O que aconteceu ali, ao pé da montanha? O que estava acontecendo ali? Imediatamente isso acontecer, eu imagino que os mestres da lei que estão ali, eles vão começar a dizer o seguinte: tá vendo? Tá vendo? Eu não falei que isso era tudo uma mentira. Eu não falei que essa história, isso lembra até o que a Elisama falou agora há pouco, eu não falei que essa história aí de Jesus, desse Nazareno expulsar demônio, é uma grande de uma mentira. Por que que esse demônio não sai? Por que que o demônio não sai? Tá vendo que essa história de poder para expulsar demônio é uma conversa? Por que que esse demônio não saiu? Então Jesus é um mentiroso, Jesus é um farsante, vocês são farsantes também. Por que que o demônio não saiu? E aquilo era uma grande de uma vergonha, de uma desmoralização para aqueles discípulos. Mas é uma coisa que tem que chamar a atenção. Eles já haviam expulsado demônios antes. E por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E eles estavam usando o nome de Jesus. Então todo mundo ali ao redor, Silvânio, estava sem entender o que acontecia. Quem sabe ali os discípulos olhavam assim: o que aconteceu? Fulano, você fez alguma coisa errada essa semana? Fulano, você não leu a Bíblia essa semana? Fulano, você não orou essa semana? Tomé, você não orou? Mateus, você não fez? O que aconteceu? Por que não consegue expulsar? E eu imagino até os fariseus ali, os saduceus, dizendo: vem André, expulsa aqui, expulsa esse. Quantas vezes chega um problema, irmãos, na nossa vida, e nós vamos ter ao nosso lado escribas e fariseus para dizer: tá vendo, eu não disse a você? Tá vendo, isso aí é mentira? Tá vendo, isso aí não é a verdade? Quantas vezes, Alisama, a gente tem um escriba e fariseu para dizer: tá vendo, isso aí não é a palavra de Deus? Tá vendo que você está sendo enganado? E os escribas e fariseus, os mestres da lei, estavam ali. E eu imagino como os discípulos estavam. E eles começam a dizer para as pessoas: olha só, pessoal, esses são impostores. Já pensou se alguém chegasse e dissesse assim de você: você é um impostor, Paulo. Você é um mentiroso, não existe nada disso que você está dizendo. Você é um exorcista ilegal. É a primeira vez aqui que a gente vai encontrar os fariseus, os escribas, discutindo com os discípulos. E como é que os discípulos estão? Como eles estão? Jesus aparece aqui, e o que chama a atenção é que Jesus vai em defesa dos discípulos. Jesus vai em defesa deles. Eles estão sendo atacados. Eles estão sendo expostos. Jesus poderia descer lá da montanha e perguntar aos discípulos: o que é que eles estão falando com vocês? Mas Jesus não vai até os discípulos. Ele fala com os escribas e fariseus. A Bíblia diz que eles estão discutindo ou disputando com eles. Disputando com eles. Nessa manhã, irmãos, eu quero perguntar a você: que coisas estão disputando com você? Aí você pode pensar: não tem nada disputando comigo. Está errado. Sempre existe alguma coisa disputando com você. Sabe o que é um cabo de guerra? Quando você está de um lado puxando uma corda e tem outra pessoa do lado puxando a corda também. Essa é a experiência que, quer queira, quer não, todos nós estamos passando nessa vida. O diabo está disputando comigo pela minha fé. Porque o diabo quer destruir a minha fé. O diabo está disputando com você todos os dias pelo seu tempo. Pela preciosidade do seu tempo. O diabo está disputando com você pela leitura da palavra de Deus. O diabo está disputando comigo a todo momento pela minha alma. É o jogo que vale. Não é o joguinho de celular que você joga, perdeu, game over e joga outra vez. Porque se você perder a sua alma, o Senhor Jesus falou disso, você perde a coisa mais preciosa da sua vida. Então todas as nossas ações, a sua atitude, o seu levantar, o que está em jogo é a sua alma. Encare isso com seriedade a partir de agora. O que você faz, o que você deixa de fazer, com quem você fala, com quem você deixa de falar, o tempo que é de Deus, que você usa para ler a palavra, para orar,
para buscar. Se esforce, porque está valendo a sua alma. Não está valendo a minha reputação. Não está valendo a reputação de ninguém aqui. Não está valendo se é mentira ou se é verdade o que é pregado aqui. Está valendo a sua alma. Eles estavam disputando com os discípulos. E o diabo hoje está disputando comigo. O diabo hoje está disputando com você. E ele usa hoje tudo que está ao redor. Ele usa pessoas ao redor. A palavra de Deus diz que os escribas estavam ao redor dos discípulos. E eles estavam disputando a fé deles. E influenciando as pessoas ao redor. Quem está ao seu redor? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que têm falado com você? É o seu amigo? Ele está levando você para mais perto de Jesus ou está levando você para o diabo? É o seu irmão? É a sua irmã? É no seu trabalho? Ou é você mesmo? É a sua alma que está em jogo. Essa é a primeira lição que nós temos de tirar da palavra de Deus nessa manhã. É a sua alma. Você lembra da parábola do rico insensato? No final das contas, ele pensava que tudo se resumia na vida dele a plantar, a colher, ao salário. Não pense que a sua vida se resume todo dia a acordar de manhã, ir para o seu trabalho, voltar à tarde, dormir, olhar o celular, mandar uma mensagem do WhatsApp, conversar com fulano, se preocupar em pagar a energia e a água, porque não é. No final das contas, na parábola do rico insensato, o Senhor Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. É o que o diabo pede todos os dias. Sabe o que o diabo pede todos os dias? A sua alma. O diabo olha assim e diz: tá vendo? Fulano de tal, dá a alma dele para mim. Fulano de tal que diz que lê a Bíblia, não está lendo. Então, tu não pode protegê-lo. Dá a alma dele para mim. Fulano de tal que diz que ora, não está orando. Então tu não pode protegê-lo. Dá a alma dele para mim. Você sabia disso? É o que o diabo tem feito. Para destruir a vida. Para destruir os lares. Para destruir os casamentos. Ele usa quem ele quer. Ele usa o seu irmão, usa seu irmão, usa o seu esposo, ele usa o seu pai, ele usa quem ele quiser, o seu amigo da escola, o seu amigo da faculdade, o amigo do trabalho. E em todo momento, aquela pessoa que chega com um sorriso nos lábios pode estar sendo usado pelo diabo, para o diabo dizer: dá a tua alma para mim. Chegou a hora, meus queridos. Chegou a hora que nós devemos parar de brincar com a nossa alma. Mas eu quero dizer uma coisa nessa manhã para você. Embora no seu dia a dia, assim como no pé da montanha, os discípulos estavam cercados de pessoas, disputando com eles, e o diabo hoje está disputando a sua fé. O diabo está disputando a sua oração. O diabo está disputando a sua atenção. Existe alguém que desceu lá da presença do Pai e que veio até aqui. E que ele podia chegar para mim hoje, nessa manhã, e perguntar a mim, e dizer assim: o que é que você está falando? Se Jesus chegasse hoje para mim e perguntasse assim, dissesse: João, ou José, ou Silvânio, o que é que você está falando? O que é que eu faria? Eu inventaria desculpas. Porque nós somos mestres em inventar desculpas para tudo. E nós também vamos continuar inventando desculpas para Deus. É por isso que Cristo aqui não vai perguntar diretamente aos discípulos. Ele podia chamar ali Mateus: Mateus, vem cá, peraí. Por que vocês estão conversando com eles? Ah, Senhor, é porque eles estão enchendo o saco como sempre. Uma desculpa. Uma desculpa. Tomé, o que está acontecendo aqui? Ah, Senhor, o Senhor sabe, eles estão no nosso pé. E a verdadeira causa da coisa, onde é que está? É por isso que Jesus vai direto no problema. Jesus vai direto no problema, no causador do problema. Jesus está indo nessa manhã. Não perca essa palavra. Não deixe essa palavra escapar da sua mente, do seu coração. Jesus está indo nessa manhã tomar providências por você. Cristo vai tomar providências por você. Sabe aquele pai, quando o filho chega para ele e diz: pai, o menino ali está querendo bater em mim. O que é que o pai faz? Espera aí, fica aqui. O que você está fazendo com o meu filho? O que você está querendo fazer com o meu filho? É isso que Jesus está fazendo. Ele vai tomar providências por você. Mas para ele tomar providências por você, você precisa também permitir que ele tome as providências. Isso é pela fé. Então, a primeira lição que fica nessa manhã é essa. Você está disputando a sua alma. Em segundo lugar, nós temos o pai da criança. E ele pergunta o que está acontecendo, os discípulos não dizem nada, porque os discípulos estão envergonhados. Segundo grupo de pessoas aqui é os discípulos. Eles estão com a cabeça baixa, eles estão envergonhados.
Sabe aquelas coisas que você não tem o que responder? Sabe aquelas coisas que você não tem o que dizer? Porque você está envergonhado. E eu quero nessa manhã que todos nós aqui, e você que está ouvindo a palavra de Deus aí do outro lado, sinta-se envergonhado também, porque você é pecador. Se você não se sentir envergonhado do seu pecado, se eu não me sentir envergonhado, se eu não fazer como na parábola do rico, e não fazer como na parábola do publicano, e do fariseu e publicano, se eu não for o publicano e dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, eu vou para o inferno. Eu não vou ser salvo. Se eu não chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, eu errei, eu pequei, eu peço a tua misericórdia, me cobre com a tua graça, e Cristo prontamente estenderá a mão. Se eu não fizer isso, para onde eu vou? Eu vou criar um céu para mim em particular? Eu não posso criar um céu particular para mim. Então os discípulos estão envergonhados, porque eles não corresponderam. E você tem o pai do menino. O pai do menino responde lá do meio, porque o pai do menino já tinha desistido. O pai do menino não está mais ali. O pai do menino desistiu, disse para ele, não resolve nada. E ele pega o menino, já está indo embora, está no meio da multidão, a palavra de Deus diz. No meio da multidão, o pai do menino disse, eu trouxe o meu filho até você para expulsar o demônio. Essa era a minha esperança. Entreguei aqui para os discípulos, eu percorri um longo caminho. Fiz uns bolos, fiz uns pãozinhos, estão já duros aqui. Percorri um caminho, quem sabe, de 3, 4 dias a pé. Quando eu chego aqui, os discípulos não fazem nada. Esse é o pai. Talvez hoje esse pai esteja aqui. Talvez hoje uma mãe esteja aqui. Talvez hoje o pai esteja aqui e esteja clamando a Deus, Senhor, por muito tempo eu tenho pedido algo ao Senhor e parece que não aconteceu. Mas eu acredito no Senhor. Quem sabe uma mulher esteja aqui e tenha dizido assim para o Senhor, e tenha dito para o Senhor, Senhor, eu trouxe o meu marido, levei a palavra de Deus para ele, mas hoje parece que ele... O que aconteceu? Não se desespere. Não se desespere. Senhor, o meu filho, eu trouxe ele a ti. Mas até agora nada, não aconteceu nada. Em terceiro lugar, os discípulos, como nós falamos. Cabeça baixa, sem dizer nada. E os discípulos, isso nunca aconteceu. E eles estavam ao lado de Jesus. Em quarto lugar, a multidão. Naquela multidão, sempre tem alguém ali que ia conhecer alguém que a vida foi mudada por Jesus. E eles estão ouvindo ali duas opiniões. Meu irmão, todos os dias você está fazendo escolhas. Todos os dias existe um caminho da maioria, o caminho mais fácil, o caminho que agrada a sua carne, o caminho que lhe dá prazer. Mas esse caminho não lhe leva para o céu. E do outro lado existe o caminho pedregoso, existe o caminho estreito, o caminho difícil. É como se fosse um espinho, espinhando os seus pés, espinhando a sua carne, mas você tem de continuar nele, contra a sua vontade, porque é o caminho que vai levar para o céu. Amém? Amém? Esse é o caminho que leva para a vida eterna. A palavra de Deus diz, não faça o seu querer. Seja inteligente. Pega um caderno e diga, meu querer. Anota lá, meu querer, ficar no celular. Meu querer, assistir programa tal. Meu querer, falar besteira. Meu querer, não ler a palavra. Meu querer, não orar. Meu querer, dizer que tudo isso é uma mentira, que não adianta isso, viver a minha vida. Meu querer, estar com meus amigos. Tudo isso é o seu querer e tudo isso leva para a morte. Aí você diz, não vou fazer esse querer. Vai doer? Vai. Vai suar? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas você precisa orar e clamar, porque se você vencer isso, em nome de Jesus, você está indo para a vida eterna. A palavra diz, não faça o que é o seu querer. Não faça o que você quer. Porque se você faz o que você quer, a palavra de Deus diz que é uma luta que existe dentro do seu coração. E aquilo que você quer, sem você entender, sem você perceber, é a sua natureza carnal querendo levar você para a destruição. Lembre-se, o que está em disputa aqui é a sua alma. Quando você não ora, é a sua alma que está indo mais para lá. Quando você não lê a palavra, é a sua alma. O inimigo está pegando um pedacinho e está pegando um pedaço. De uns ele está pegando o pé, ele vai subindo, pegando o braço, amarrando a mão, depois amarrando as pernas, tapando a boca, tapando o ouvido. Aí a pessoa não ouve mais, não vê mais, não fala mais, amarrando e depois não há mais o que fazer. Não faça o que seja a sua vontade. Não faça o que é o seu querer. É isso que a palavra de Deus nos diz nessa manhã. Muito simples. Muito direto. Não faça o que é o seu querer. E ali está a multidão. E a multidão está vendo aquela situação acontecendo. E muitos estão pensando, nossa, se Jesus é o Filho do Homem,
Por que que não curou o menino? Se Jesus é o Filho do Homem, por que nada mudou até agora? E ali está o pobre pai. E ali está a multidão. Duas opiniões. E as pessoas dizem o seguinte, quem sabe naquela multidão, se esse menino tivesse sido libertado, eu acreditaria em Jesus. Eu acreditaria sim em Jesus de Nazaré. Mas os discípulos não expulsaram. Deixa eu dizer uma coisa dessa manhã. Pare de misturar Jesus com os outros. Quantas desculpas nós estamos prontos para dar? Naquela multidão, as pessoas estavam dando desculpas umas para as outras. Os discípulos não curaram o menino. Fulano de tal não é como eu queria. A irmã Simone, ela tem de ser perfeita, porque eu estou olhando para ela para ser salvo. Ou então o irmão Silvânio tem de ser perfeito, eu estou olhando para ele para ser salvo. Porque ele não é perfeito do jeito que eu espero. Então Jesus não tem poder, tudo é uma mentira. Não é assim, vou seguir a minha vida no mundo. Você está errado. Porque eu tenho de olhar para Jesus Cristo. Você precisa olhar para Cristo. Muitas pessoas na multidão estavam fazendo isso. E eu não preciso mais de sinais. Não precisamos mais de sinais. Porque tudo já foi preparado pelo Senhor. Também havia um quinto partido ali. E esse quinto partido é o próprio diabo. Ele estava ali. O diabo estava ali. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã sobre o diabo. O diabo, ele tem uma coisa... Espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. O diabo tem uma coisa que nós deveríamos ter. Nossa, que coisa é essa que eu estou falando? Tem uma coisa que o diabo queria. O diabo tem? Sabe o que o diabo tem? O diabo tem uma coisa. Persistência. O diabo é persistente. Não estou falando em ter alguma coisa do diabo. Estou falando de uma característica aqui. Persistência. Sabe o que é persistência? Persistência é não desistir. Não desistir, Alisão. O diabo é aquela coisa desgraçada que ele sabe que está perdido, sabe que está caído, sabe que é derrotado, mas ele não desiste. Ele não desiste. E nós sabemos que temos uma vida eterna, a promessa de salvação, um novo lar, um novo céu. Estamos na luta maior de tudo. A sua maior luta não é pelo seu trabalho. A sua maior luta não é por receber o salário no final do mês. Você pode ficar sem ele viver. A sua maior luta não é nem mesmo pela sua saúde, porque você pode ficar sem ela e ter a vida eterna. A sua maior luta é pela sua alma, é pela sua fé. É estar cheio do Espírito. Essa é a luta diária. É a luta diária que você não pode permitir que coisa alguma rompe isso de você. Então pare de olhar para os outros, pare de dizer amanhã, se aparecer um cometa no céu, se abrir um portal no céu, e Jesus disser assim lá de cima, ei, só um exemplo, fulano de tal, você, rapaz, aí, você, bora, tô esperando, falta só um segundo para fechar a porta da salvação, senão você tá perdido, bora, rapaz. Será que a gente vai fazer como Ló? Os anjos tiveram de pegar na mão de Ló, bora, Ló. Mas a minha mulher, mas os meus genros, mas isso, mas aquilo. Vamos, Ló, e puxaram Ló pela mão. Puxaram Ló pela mão. Será que Deus vai ter de pegar a gente pela mão? Ou Deus vai ter de fazer alguma coisa assim, dizer, olha, é agora, a gente vai ter de ver tudo desmoronando para crer? Será possível? E os anjos pegaram Ló pela mão. E saíram puxando Ló. Eram dois anjos, né? Um pegou aqui na mão, outro pegou aqui, o outro anjo pegou na mão, e saíram puxando Ló, a mulher e as duas filhas. Puxando Ló, porque Ló dizia, não, espera aí, ainda não estou pronto. A mulher de Ló, quem sabe, espera aí, eu ainda não fiz a unha. As filhas de Ló, não, espera aí, eu ainda tenho hoje de fazer uma prova. É hoje, meu irmão. Chegou o dia, chegou o momento. Ló, primeiro lugar, não era nem para você estar aqui. Não era nem para você estar morando aqui. E na misericórdia divina, eu estou vindo aqui te arrastar daqui, senão você vai morrer. Isso é o que é o mais importante. É isso que vale a pena. Você pode perder qualquer coisa, você não pode perder a sua fé. Porque se você perder a sua fé, você perde a sua alma. E tem gente que está olhando para esse mundo e está pensando ainda 50 anos para frente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ano que vem eu vou viajar para não sei para onde. Tem pessoas que eu converso e dizem assim, ano que vem eu vou viajar para a Europa. Ano que vem eu vou sair no cruzeiro. Tem uma pessoa que eu conheço que disse isso. Olha, estou preparando aí, ano que vem com a minha esposa eu vou fazer um cruzeiro na Europa. Eu disse, cruzeiro na Europa? Tu não está vendo não o que está acontecendo, não?
Você não está vendo o que está acontecendo? A guerra que está se expandindo, que vai se espalhar, os desastres naturais, tudo isso. E você está pensando em ir para a Europa. Meu irmão, pensa na tua salvação. Pensa se você está bem. Se essa noite te pedir a tua alma, tu vai aparecer aonde? Naquele sonho lá que a menina teve, a filha da irmã Simone, é um sonho profético, irmãos. Isso é para impressionar o coração. Não deixe o seu coração endurecer ao ponto de você ouvir uma coisa dessa e achar que não é nada. Você tem que achar que não é nada, é esse desenho sem futuro, é Netflix, é série, é novela. Isso não vale nada, porque é mentira. Mas uma coisa dessa é um sonho profético. Cumprimento de Joel, capítulo 2, 28. Vossos filhos, vossas filhas sonharão. E Deus está fazendo de tudo para impressionar o coração desse povo dos últimos dias. E o Senhor está mostrando um juízo diante do livro da vida, do grande trono branco. Quando você for chamado, como você vai estar? Como eu estarei? Como você vai estar? Felizmente, infelizmente, nem todos estarão de vestiduras brancas. Ore ao Senhor, clame, se humilhe, diz Senhor, tira as minhas vestes de imundícia e me veste com vestes de justiça. É isso que a palavra diz. Faça isso, Cíntia. Todos nós temos de fazer isso enquanto é tempo. Porque chegou o grande momento do cumprimento de todas as eras. Estão concentrados aqui, nos dias que você está vivo. Não foi no dia do seu avô, não foi no dia da sua mãe lá para trás, não foi no dia de ninguém, é agora. Não é daqui a 50, 60 anos, é nesse momento. E o diabo está ali. E o que é que o diabo está fazendo? O diabo está ali. E os discípulos oraram, os discípulos expulsaram e ele não saiu. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim para os discípulos. Você pode tentar me expulsar. Tente fazer o exorcismo aí. Faça todas as suas orações. Você pode pregar para esse menino. Você pode gritar. Pode mandar eu embora. Pode chorar. Fazer o que quiser. Eu não vou deixar esse menino. Sabe por quê? Porque aquele menino era uma presa de Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Quando Satanás pega alguém, não adianta orar. Não adianta chorar. Não adianta expulsar. Não adianta fazer o que for. Veja, a Bíblia diz que esse espírito era um espírito mudo e surdo. Essa é a característica de uma possessão maligna. Aquele menino não ouvia e aquele menino não falava. Espiritualmente, aqui trazendo essa lição. Quando Satanás se apossar de alguém, a primeira coisa que ele vai fazer é tapar os ouvidos da pessoa para que ela não ouça e fechar os olhos dela para que ela não veja e a boca dela para que ele não fale. Só quem pode libertar é o Senhor Jesus. Então parecia ali que o diabo havia afundado as garras dele naquele menino. E o diabo está zombando deles. A gente já encontrou isso uma vez. O Silvânio lembra disso. O Silvânio não estava, aliás, mas foi naquele dia lá, daquela experiência que nós tivemos, o irmão Eduardo estava, em que, enquanto nós estávamos no início ali orando, o diabo estava zombando. Da possessão demoníaca que estava ali, naquela noite de sábado. O diabo estava zombando. Mas depois ele foi calado e ele teve de ir embora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque foi invocado o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. E nunca mais, essa foi uma experiência que ficou marcada para nós, nunca mais aquele demônio voltou. E a experiência desse menino aqui é muito parecida com essa experiência dessa irmã, porque isso aqui no menino acontece com umas pessoas hoje, e as pessoas vão dizer que é mera epilepsia. Não estou querendo dizer que todo caso epilético seja uma possessão, mas as circunstâncias que aconteciam aqui com esse menino, de cair no chão, se debater, aconteciam também com essa senhora, que foi curada nessa época, e as pessoas diziam que era epilepsia também. Só que não era. Tanto que depois desse dia, em nome do Senhor Jesus, essa mulher foi curada. Ela vivia à base de remédios para epilepsia, para tudo o que fosse. E nunca mais ela precisou disso. Para a honra e glória do Senhor. Então só quem pode trazer essa vitória é o Senhor Jesus. Se hoje a gente olhasse para as igrejas, quem sabe eu imagino o diabo aqui olhando para muitas igrejas hoje, as pessoas entrando ali, e ele dizendo, pode entrar, fica à vontade, vai aí para dentro, mas não vai ter libertação aí não. Você vai pensar que tem, mas não tem. Vai para lá, confia nesse templo, confia nesse edifício porque é bonito. Vai para lá. Pensa que vai ter a corrente quebrada? Não vai ter, porque a corrente é mais dura do que o ferro. Só quem pode quebrar é o grande valente da Galileia, é o Senhor Jesus. E agora, irmãos, o que é que acontece nesse cenário aqui? Isso é um caos aqui que está acontecendo no relato da palavra.
O Senhor da glória se aproxima. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Pode acontecer o que for. Pode estar acontecendo o que for, pode ter o diabo, pode ter escriba, pode ter acusador, sua alma está sendo disputada, sua fé está sendo disputada, sua alma está em jogo, as acusações na sua vida, os problemas na sua vida. Se o Senhor da glória se aproxima, as coisas mudam. Glória a Deus por isso. O Senhor da glória se aproximou. Sabe, Silvânia, é mais ou menos mais ou menos uma coisa assim. Você está ali num jogo, e de repente ali, vamos jogar bola, e começa a jogar e pega qualquer um para apitar. Aí aquele que está apitando ali, às vezes não sabe nada, ninguém respeita ele. Apitou, não é, não aceita. Não é uma falta, não é um pênalti. Mas se chegar ali um árbitro de verdade, ele tem autoridade. O árbitro de verdade, ele chega ali, ele põe um fim na confusão. É o que acontece aqui. O Senhor da glória, ele chega ali. Quando o Senhor da glória chega, meus irmãos, o caos e a confusão chegam ao fim. Ele chega. E quando ele chega, quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz é colocar ordem em tudo. Ordem em tudo. Porque ele é o Senhor da glória, ele é o Senhor de toda a ordem. Espírito mundo, eu te ordeno, saia dele e nunca mais entra nele. Nunca mais entre nele. Um grupo de discípulos que estão ali. Por que os discípulos não expulsaram? Quem sabe a experiência dos discípulos, meus irmãos, faça parte da experiência de alguns. Os discípulos têm um ministério, os discípulos falavam em Jesus, os discípulos expulsavam em nome de Jesus, mas naquele momento, a tipologia do que está acontecendo ali é que os discípulos estavam ministrando sem a presença de Jesus. Então não é fundamental, não é importante para mim eu só falar no nome de Jesus. Tem muita gente que fala. Não é fundamental para mim eu dizer que leio a palavra de Deus e que faço oração, e que creio, e que obedeço. Eu preciso ter efetivamente a presença do Senhor Jesus na minha vida. Porque se eu não tiver a presença do Senhor Jesus na minha vida, eu vou ser envergonhado igual aqueles discípulos foram. E as pessoas vão ver a vergonha. Porque é uma vergonha. Como é que eu posso invocar o nome de Jesus na minha vida e não ter o poder de Deus? Se eu não tenho o poder de Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa muito errada. Aí você tem que fazer um diagnóstico. O que é que o médico faz para diagnosticar você? Ele vai fazer exames. E o que é que a Bíblia diz? Examine-se a si mesmo. Lembra do que eu falei aqui do livrozinho, de você colocar o que é a minha vontade, olhe lá o que é a sua vontade e faça outro quadro lá do outro lado, o que é a vontade de Deus. Marca um X lá. Você está marcando o X mais do lado da sua vontade, está fazendo, ou do lado da vontade de Deus? É o diagnóstico. Mas às vezes o paciente recebe o diagnóstico pela palavra e não está disposto a fazer o tratamento. Você não está disposto ao tratamento. O tratamento, o remédio celestial para o tratamento é conhecido. Não é nada caro. Você não tem de buscar na farmácia. Crer, palavra, oração, ação, confissão. É o diagnóstico. E aqui os discípulos aprendem uma lição que nós devemos aprender hoje também. João capítulo 15, verso 5, diz o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Nunca esqueça. Não esqueça. Sem mim, nada podeis fazer. Mas, Senhor, nem acordar, não. Você acorda porque é um dom de Deus. Senhor, nem dormir, não. Você dorme porque é um dom de Deus também. Senhor, nem se alimentar, não. Porque tem pessoas que hoje estão vendo por uma sonda. Não é verdade? Senhor, força nas pernas, não. Porque tem pessoas que são paralíticas também. E nem sequer andam. Senhor, nem pensar, não. Nem raciocinar, não, porque você pode entender errado. Você pode pensar errado. Nem falar, não, porque você pode falar coisas que não convêm. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o que eu preciso fazer todas as manhãs? Senhor, vem. Não é isso? Senhor, vem. Peça a primeira oração da manhã. Senhor, vem. Sem ti, nada posso fazer. Eu tenho uma batalha hoje. Se o Senhor não estiver comigo, certeza, eu vou perder. Eu não vou ter vitória nessa batalha. Todos os dias, você precisa da presença de Cristo.
Quando ele diz, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, ele diz, e não se esqueça, eu estou com você. Eu estarei com você todos os dias. Somente com Cristo você pode vencer os ardis do maligno. Sem Cristo, você cai. Você cai. E então eu preciso orar, Senhor, não me deixe um segundo sequer. Não me deixe um segundo sequer. E Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? Jesus pergunta nessa manhã, o que você tem falado com seus amigos? O que você tem conversado? O que você tem visto? O que você tem assistido? Essa é a pergunta do Senhor. E quando Jesus pergunta isso hoje para mim, eu não teria coragem de responder, assim como os discípulos não tiveram coragem de responder, Elisama. Reparou bem aqui que os discípulos não têm coragem de responder? Eles não têm coragem de responder. Se Jesus hoje te perguntasse, Rafael, o que você tem feito? Se perguntasse a mim, o que você tem feito? Com quem você tem falado? O que você tem discutido? Eu teria como esconder alguma coisa do Senhor? Claro que não. E eu ficaria ali pensando, o que eu vou dizer? É uma vergonha. Silvânia, o que você tem feito? Ô Cíntia, o que você tem feito? Paulo, o que você tem feito? Eu não teria coragem de responder. E aí Cristo responde, Senhor, o que ele vai responder? Trouxe meu filho, não puderam curar. E aí nós chegamos para Jesus e vamos apresentar os nossos problemas. Nós não temos coragem de falar o que nós falamos, o que nós temos discutido, com o que nós estamos disputando. Não tenho coragem de dizer. Você tem disputado a sua vida? Tem jogado a sua vida? Assim, eu não tenho coragem de falar. Mas, Senhor, eu tenho um problema. Senhor, o problema da minha casa. Senhor, eu estou com esse problema. Senhor, isso aqui, eu estou com uma doença. Aí, na hora do problema, aí aparece o pai do menino. E o que é que Jesus responde? Ó geração incrédula e perversa. Quanto tempo eu vou ficar com vocês? O Senhor Jesus havia descido lá do monte, na presença do Pai, e ele sai da gloriosa presença do Pai e desce para baixo, está o diabo lá. Está a incredulidade lá. E Cristo sabe, ele não ficaria ali por muito tempo. Até quando eu vou aguentar vocês? Cristo está dizendo. A incredulidade fere o coração de Jesus, do Senhor Jesus. Sabia disso? O que Jesus está dizendo aqui? Até quanto tempo eu vou sofrer por causa de vocês? Eu vou vos sofrer. E Cristo diz na sequência, traga um menino para mim. Eu quero chamar a atenção aqui. Traga um menino para mim. Qual é o seu problema nessa manhã? Qual é o seu problema, Cíntia? Qual é o seu problema, Paulo? Qual é o meu problema? O que me faz ser incrédulo? Qual é o problema? Qual é o problema? E o Senhor Jesus diz, traga o menino para mim. Senhor, eu tenho esse problema. O Senhor Jesus está dizendo, traga para mim. Senhor, a minha família é um problema. O Senhor Jesus está dizendo, traga para mim. Senhor, no relacionamento está um problema. Traga para mim. Traga para mim. Entregue para mim. Os outros não podem resolver. Os que estão de lado não podem fazer nada. Eles vão disputar com você. Eles vão criticar você. Mas traga para mim. Traz para mim. Fale comigo. O nosso problema é porque nós não levamos a Jesus. Nós não entregamos a Cristo os nossos problemas. Eu estou disposto a contar, às vezes, das minhas intimidades para um amigo. Aí eu conto ali as intimidades para ele. Quando é depois a história vai e sai por aí. Porque ele é um fofoqueiro. Confiei nele e ele foi contar para os outros. Eu estou disposto a contar coisas, às vezes para minha esposa, confiando nela. Mas depois dá uma coisa errada, ela pode falar de mim. Sabia disso? Quem é a única pessoa que você pode confiar? Quem é a única pessoa que você pode chegar até ele e levar a ele todos os seus problemas e confiar nele? É Cristo. É o Rei. É o Senhor Jesus. E ele diz, traga isso para mim. Traga o menino para mim. A palavra de Deus diz no verso 20 agora, que quando eles vão lá pegar o menino não está manifestado. Sabe por quê? Porque o diabo já viu que os discípulos não iam expulsar. Aí o diabo disse, tá bom, deixa aí. Daqui a pouco eu volto para brincar com ele. Porque o diabo, quando ele pega alguém, ele faz da pessoa um joguete, sabia, irmão? Ele brinca com a pessoa aqui. Sabe quando você está brincando, o gato brincando com o rato?
Já viu um gato brincando com o rato como é? O gato vai olhar, aí pega o rato, aí o rato pensa que ia escapando, ele vai de novo e pega de novo. Aí brinca com o rato. Olha lá o coitado do rato todo melado, arranhado, ele tá brincando com o rato. Porque ele sabe que o rato está nas mãos dele. Então tem horas, eu digo isso porque eu tenho experiência nisso. Você vê que a pessoa parece ter momentos de lucidez. Isso é tremendo. Veja só, preste atenção nisso aqui. A pessoa tem momentos de lucidez ali. E você diz, nossa, mas quando ela está ali fugindo, é o rato. Está fugindo, de repente, o gato vai lá e pega de novo. A mesma coisa acontece aqui. Lá está o menino no meio da multidão. Quando o pai vai lá e pega aquele menino e vai colocar diante do Rei da Glória, o que acontece? Imediatamente o demônio se manifesta. Sabe por que o demônio se manifestou? Porque agora o demônio sabia que não era brincadeira. Ele estava diante do Rei da Glória, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que manda e o mar obedece, daquele que abre e ninguém fecha, daquele que fecha e ninguém abre. Amém? Ele está diante do Senhor Jesus. Daquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então, quando ele chega, a palavra de Deus aqui diz claramente que ele viu, quando ele viu que era o Senhor Jesus que estava ali, o que ele vai fazer? Ele vai começar a querer sair daquilo ali. Como é que ele vai fazer? Ele vai ter, então, de convulsionar aquele menino. Convulsiona, joga no chão. Sabe o que significa? Deixa eu dar uma coisa aqui bem clara na palavra. Quando você chega diante de Jesus, isso explica muita coisa. Sabe aquela pessoa que diz assim, minha vida antes de servir a Deus, eu não tinha esses problemas. Depois que eu comecei a servir a Deus, apareceu tanto problema. Eu antes tinha saúde perfeita, agora depois que eu estou servindo a Deus, apareceu umas dores para mim, uma doença aqui e tal. O que é isso? Que negócio é esse? Eu estou perto de Jesus e quanto mais perto eu estou de Jesus, mais problema acontece. Isso é da palavra. Porque o maligno não quer deixar você ir embora. É o gato. Só que agora o gato encontrou algo muito maior do que ele. Então é isso que o diabo faz. Está diante de Jesus ali, está vendo que não tem para onde correr, então ele vai se desesperar. Ele vai se desesperar ali e o menino começa a se debater, cair ali, espumar no chão, é o que diz a palavra. E isso explica muita coisa. Então pessoas não entendem, quando você está diante de Jesus, o inferno todo vai ser solto naquele momento ali. Porque o demônio sabia quem era Cristo. E ele estava ali para fazer a sua obra de salvação. E ali tem um conflito que está acontecendo, na presença de Deus. Então, não desista de levar a sua família a Jesus, não desista de levar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, quem quer que seja, mas vá sabendo de uma coisa, que quando esse momento chegar, quanto mais próxima a pessoa estiver de Jesus, o diabo vai querer fazer alguma coisa para atrapalhar aquilo. Ele não vai querer entregar fácil. E você vê que aqui os discípulos não conseguem libertar. Os discípulos não conseguem. Nenhum ser humano consegue. Ninguém consegue. Eu imagino a vida daquele pai. O texto aqui em Marcos é o mais completo. Você tem Mateus também, você tem Lucas, mas o texto de Marcos é o mais completo. Porque Marcos disse que o pai dizia o seguinte, olha, Senhor, imagina a vida dele. É preciso que alguém esteja 24 horas perto desse menino. À noite ninguém dorme. Uma noite é a esposa que fica olhando, isso ele tem esposa, porque é interessante que aqui fala que é o pai, não tem uma esposa, não tem. Mas uma noite alguém está olhando, outra noite alguém está olhando, fica a noite acordado, olhando, ele está bom aqui, de repente tem uma lagoa aqui, ele quer se jogar. Acende a fogueira à noite, de repente do nada ele se joga dentro da fogueira. Eu imagino aquele menino cheio de queimaduras, aquele menino cheio de arranhões. Era essa vida que esses pais viviam, eles não tinham pais, porque era uma vida sem Cristo. E não é fácil. Não é fácil uma vida assim. E quando aquele menino cai ali, todo mundo começa a se espantar com aquela circunstância. E aquilo continua. E Cristo volta para o pai e pergunta, há quanto tempo esse menino está assim? Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Cristo está preocupado. E ele sente por quanto tempo você tem sofrido. Ele sabe quantas noites de sono você pode ter passado. Ele sabe quantos anos você pode ter padecido por uma doença, por uma enfermidade. Ele sabe todas as coisas. E ele pergunta ao pai, quanto tempo ele está assim? Ele sabia quanto tempo era. Mas ele pergunta ao pai. Ele não vai perguntar ao conselho tutelar.
Ele não vai perguntar ao conselho tutelar. Ele não vai perguntar que é o tio. Ele não vai perguntar ao vizinho. Quem tem de dar de conta do filho, saber como o filho está, é o pai. É a mãe. Como o seu filho está? Há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo? Você é quem tem de saber. E o pai diz, desde a infância, joga ele no fogo, joga na água. A fé desse homem estava sendo provada há muito tempo. Se eles fossem buscar água no poço, tinha que ter cuidado, porque o menino queria se afogar no poço. Que coisa! E ele traz o menino até Jesus. Ele já tinha perdido a esperança. Então o próprio Senhor apareceu. Agora as palavras do pai é, se tu podes alguma coisa, e Cristo então responde a ele, se é possível que você creia. Se eu posso alguma coisa, não há um se sobre o meu poder. Não há um se sobre o meu poder. Não é sobre a minha disposição, é se você crê que eu posso. É se você crê. Pergunto, eu tenho crido o suficiente? Você tem crido o suficiente? É preciso deslocar o si aqui e colocar no outro lugar, trazer para mim. Eu tenho crido, Senhor. Eu tenho crido. E aí muitas pessoas dizem, então se tudo é possível ao que crer, Jesus fala, eu posso crer em tudo. E tudo que eu crer vai acontecer. Só que não é bem assim também. Vou dar 3 exemplos claros aqui da palavra de Deus, que não é simplesmente você crer por crer e tudo vai acontecer. Por exemplo, Davi. Você lembra da oração de Davi pelo bebê, filho de Davi e Batseba? O bebê adoeceu e Davi passou a noite inteira em oração, sem comer, em jejum, passou dias ali, uns 7 dias. Depois o menino morreu e Davi cria que Deus podia curar aquele menino. Claro que ele cria. Davi tinha toda a experiência do leão, do urso, todas as batalhas, e mesmo assim Davi crendo, não aconteceu. Outro exemplo, Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. E com certeza Paulo cria que ele podia ser curado. Mas ele não foi curado. Outro exemplo, o Senhor Jesus no Getsêmani. Quando ele está no Getsêmani, ele está orando ao Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ninguém aqui pode dizer em sua consciência que Jesus não cria, que o Pai podia passar aquele cálice. É claro que o Pai podia. Mas naquele momento, não era a vontade do Pai. Não era a vontade do Pai. Então, o que nós precisamos entender claramente aqui é o que esse verso significa. Esse verso está querendo dizer o seguinte, tudo é possível ao que crê. E o que isso significa? Tudo é possível ao que você crê, se o que você crê está de acordo com a vontade de Deus. Agora, tem vezes que eu não creio. Então, como é que eu vou saber o que é a vontade de Deus se eu nem crio? Você precisa crer. Tudo que Deus quer que eu faça em minha vida, é isso que significa. Que honra a Deus, que glorifique a Deus, tudo é possível. Tudo aquilo que você crê, amar os seus inimigos, dizer como Jó. Jó diz assim, o Senhor Deus me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É isso que significa, tudo é possível ao que crê. É possível vencer o mal com o bem, é possível você estar cheio do Espírito, isso é possível. Você só precisa crer. Crer. Irmãos, nessa manhã, a mensagem do Senhor para nós é simples, é clara. Eu gostaria de me concentrar nos primeiros momentos desse verso. Nós vemos os discípulos disputando a sua alma. Será que eu tenho vivido a minha vida inteira até hoje, disputando, brincando, jogando com a minha vida? Será que eu estou jogando com a minha alma nesse exato momento? A sua alma é a coisa mais preciosa que você tem. Não brinque com ela. Se agarre ao Senhor. Agarre-se a Cristo e diga, Senhor, mesmo que eu não creia, veja o pai do menino diz, eu creio. Quando o Senhor Jesus falou, se tu podes crer, você crê, tudo é possível que crê. E o pai do menino clama. Sabe por que o pai do menino clamou? Porque ele estava preso nas cadeias da falta de fé, da incredulidade. E ele gritou, creio. Será que você também não precisa, quando se colocar de joelhos diante do Senhor, também dar um grito e dizer, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Que nessa manhã
o Santo Espírito possa falar poderosamente ao nosso coração. Que eu não me apegue a fórmulas. Os discípulos tinham curado o dia inteiro, a semana inteira. Quando chegaram no momento, encontraram algo mais difícil do que eles estavam preparados. E sabe o que foi que Jesus fala no final aqui? Às vezes, sabe, Elisama, a gente está acostumado com uma coisa. E Deus quer levar você para outro nível. Mas para Deus levar você para outro nível, você precisa se preparar também de outra maneira. Se preparar de outra forma para outro nível. Quando os discípulos chegam em casa com o Senhor Jesus, eles passaram uma grande vergonha. E eles chegam até Cristo e perguntam, Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Você perguntasse ao Senhor, por que aconteceu isso na minha vida? Eu não creio no Senhor. Senhor, por que eu orei e a minha oração não foi atendida? Eu não creio no Senhor. Né? Por que eu orei e não foi atendido? Senhor, por que eu li a palavra e não entendi? Senhor, por que eu ainda estou doente? Por quê? Por quê? Por quê? Quantas vezes a gente faz isso? E os discípulos chegam e perguntam, por quê? Jesus disse, olha, você precisa entender uma coisa. Até hoje, vocês estão num treinamento constante. Só que existem coisas que vocês ainda não estão preparados. Você ora, ora. Você lê a palavra, lê. Você jejua, jejua. Então, você precisa fazer isso mais. Porque você vai encontrar situações mais difíceis e vão exigir muito mais de você. Tem orado o suficiente, Elisama? Tem orado o suficiente? Denis, Cíntia, você tem orado o suficiente? Você tem jejuado? Sabe, a gente pensa o seguinte, jejum é besteira. Então jejum é uma coisa que eu vou fazer uma vez a cada 10 anos. Vamos lá para o Sermão da Montanha? Jesus diz assim, quando orardes, ele não está dizendo se orardes. Se, ele diz não, quando. Se ele diz quando, é porque ele tem certeza absoluta e é seu dever orar. Quando ele diz se jejuardes, ele diz se jejuardes? Não, ele diz quando jejuardes. Ele não está dando aqui uma dúvida se você vai jejuar ou não. Ele está dizendo quando jejuardes. Então, quando chegar um problema maior para você, você vai estar preparado. Então, às vezes eu quero vencer grandes problemas, mas eu não estou me preparando de uma forma maior ainda do que eu preciso. Muito mais do que eu preciso. Você quer vencer? Aí olha para Jesus. Jesus foi bem claro aqui. Ele disse, você não leu a Bíblia mais. Você não fez o curso do Apocalipse. Não, não é assim. Você não participou, não compreende Daniel, a profecia das 70 semanas. Não precisa disso não. Você não orou o suficiente e você não jejuou. Você não se mortificou. Não se mortificou. Jejum é isso. Não se mortificou o suficiente. Bate de frente com uma casta. Jesus está falando o quê, irmãos? Que existe, Silvânio, castas, hierarquias de demônios, sabia? Tem o demônio lá, soldado, tem o demônio cabo, tem o demônio tenente, tem o demônio... E assim vai-se embora. Tem. A palavra de Deus fala disso, principados, potestades. Aí, irmãos, a sua oração, realizamos. Quem sabe a nossa oração não está vencendo nem o aspira, aquele que está no tiro de guerra do inferno. Aquele que está no tiro de guerra do inferno, né, o fraquinho lá, a gente não está nem orando o suficiente para vencer ele. Aí, em algum momento, você vai encontrar um que está numa casta elevada lá, num problema. Você orou, você jejuou para vencer? Não. 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 Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Nós temos tido experiências dessa batalha, o quanto essa batalha aqui é dura. Nós temos experiências aqui no nosso meio, não é uma nem duas. Nós vimos a experiência que a irmã Simone falou sábado passado, nós temos outras experiências também. A batalha é real, a batalha é tremenda. Se você não estiver preparando, tem gente que nem a armadura de Deus está vestindo. Já pensou? Você vai para uma guerra, para uma batalha, vai para a guerra. Aí diz assim, vai assim mesmo. Aí você não leva uma espada, você não leva um escudo. Quando você colocar a cara diante do outro batalhão, você é o primeiro a morrer. O primeiro a morrer, Silvânio. Vai para a batalha sem uma espada. Muita gente hoje está indo para a batalha espiritual contra o diabo sem a Bíblia. Sem a fé. Primeiro, é muito fácil o diabo olhar e dizer, você é o primeiro aí, derruba. Derrubou. Morreu. Game over. A diferença do game over espiritual é que pode não ter outra fase de novo para você.
pode não ter mais vidas. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos entender essa batalha. Vamos entender a necessidade dela, da preparação para ela. Vamos orar ao Senhor. Lembre-se, a sua fé, tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. E outro ponto, não coloque sua vida, sua alma em jogo. Não coloque sua alma em jogo. Sua alma pertence a Jesus, mas você não pode estar brincando com ela. Que Deus nos abençoe. No final das contas, o Senhor Jesus olhou para o menino e ele disse, sai dele, espírito maligno, não voltes mais para ele. E ele se debate, cai no chão. E todo mundo olha e diz, esse menino morreu. Sabe por que isso acontecia? Porque se você quer nascer de novo, você precisa morrer aos olhos das pessoas. Precisa morrer a velha Cíntia. Precisa morrer os velhos costumes. Precisa morrer. Lembra daquele caderninho lá, qual é a minha vontade? A minha vontade precisa morrer ao ponto das pessoas olharem assim, eu acho que essa pessoa morreu, não é mais a mesma pessoa. Então, quando todo mundo olhar para você e ver que você morreu, é que Jesus pode então estender a mão, pegar na sua mão e levantar. Amém? Jesus está disposto hoje a fazer isso, com todos nós aqui. Mas primeiro, eu preciso cair. Primeiro eu preciso parecer que estou morto para o pecado, para que então Cristo possa estender a mão e me levantar e dar uma nova vida, a vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Eu quero convidá-los a colocar-se de joelhos mais uma vez. Porque diante do Rei eterno, nós nos colocamos de joelhos e clamamos o seu nome. E agradecemos pela sua palavra nesta manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, e do mar e das fontes das águas. A ti, Senhor, toda a honra e a glória, e o domínio, e o poder, e o louvor, e a majestade, e as ações de graças pelos séculos dos séculos, enfim, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei eterno. Nós te agradecemos porque tua palavra foi aberta, tua poderosa palavra foi aberta, e a tua palavra foi ministrada e veio de encontro às nossas necessidades em nossos corações. Nós queremos te suplicar nesta manhã, ó Pai, que não nos permita jogar com nossa alma. Nós queremos te suplicar, Senhor, que nos dê a consciência dessa batalha que nós estamos dia após dia, sobre o que nós estamos discutindo, sobre quais multidões estão ao nosso redor para nos desencorajar, para nos livrar do caminho, nos tirar do caminho da salvação e nos levar para o caminho da derrota. Nós te suplicamos que desças do monte da transfiguração nessa manhã e que a tua gloriosa presença nos espante, que nós possamos ficar maravilhados com ela, assim como aquelas pessoas ficaram quando o Senhor apareceu, e que o Senhor venha batalhar essas batalhas por nós, porque nós não somos fortes o suficiente, nós não podemos coisa alguma. Nós entregamos as nossas vidas, Senhor, em tuas mãos. Nós te suplicamos que nos tome em teus braços e que todo o poder das trevas, todo o poder do mal seja desfeito, que as correntes sejam quebradas pelo poder e autoridade que tem da tua voz, do teu poder e da tua palavra. Permaneça conosco, repreenda todo o mal, nos desperte, Senhor, de todo o sono, nos encha do teu espírito, nos faça ouvir a tua voz, por mais que o maligno esteja nos agitando e quebrando alguém, que o Senhor possa repreender todo o mal. Estende a tua mão, Senhor, para que nós possamos pegá-la nesse momento, desde os altos céus. Nos levanta da nossa queda, nos levanta da nossa fraqueza, nos concede o teu abraço nesta manhã. É o que nós te suplicamos, nós te clamamos e nós te invocamos, que nos salve, ó Salvador eterno, ó Redentor. Nós te pedimos, Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.